Leiamos. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Na minha versão está assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém, irmãos? Este é um dos conselhos, como eu disse, um dos conselhos mais antigos do Velho Testamento. E quando eu cheguei para Juiz de Fora, eu ainda era solteiro. E então, em 1984, estava chegando ali naquela cidade e fiz amizade com um pastor. E o primeiro versículo que ele deixou para minha meditação ali naquele lugar foi exatamente Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. São 3 atitudes para 2 grandes bênçãos. A vida de qualquer ser humano, a vida de qualquer família, de qualquer homem ou mulher que anda, que vive neste mundo, é feita de oportunidades, não é verdade? É feita de momentos cruciais em que nós temos que decidir algo, tomar atitudes. A vida é feita de escolhas, e essas escolhas partem das atitudes que nós tomamos mediante aos problemas da vida, mediante aos desafios da vida. O que irá talvez acontecer no futuro breve nas nossas vidas, muito depende daquilo que decidirmos hoje, das nossas atitudes hoje. As nossas atitudes, aquilo que temos feito hoje, determinará o que nós vamos colher logo adiante. E aqui, quando eu leio este versículo da palavra do Senhor, Josué estava agora assumindo o lugar de Moisés na direção do povo de Israel. Uma tarefa dificílima. Quer ver só? Abra lá em Deuteronômio, o último capítulo, capítulo 34, versículo 7 de Deuteronômio. A palavra diz a respeito deste homem chamado Moisés, que Josué, então novinho, ainda jovem, iria substituir. Diz assim o versículo 7 do capítulo 34 de Deuteronômio a respeito de Moisés: tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Versículo 8: os filhos de Israel, eles tinham tanta consideração por Moisés, que diz o texto no versículo 8, que eles plantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto, do luto por Moisés. Era um homem querido, era um líder querido, levantado pelo Senhor. Olha o que diz o versículo 10 de Deuteronômio, versículo 34, a respeito de Moisés também: nunca mais, diz o texto, se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse se tratado ou falado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de suas poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que o operou Moisés à vista de todo o Israel. Então era este homem
no qual falava com o Senhor face a face, que foi alguém levantado pelo próprio Deus para a libertação do povo de Israel, que Josué iria substituí-lo. Olha que grande desafio na vida deste homem chamado Josué. Mas ele teria que tomar decisões, ele teria que caminhar por caminhos seguros, ele tinha que guiar o povo até a terra prometida. Eles estavam às portas da terra prometida, e então ele ia agora conduzir este povo. Mas ele teria que tomar algumas decisões, e nós também não somos diferentes. Há momentos cruciais na vida da gente, há momentos que nós temos que decidir entre várias coisas, e momentos estes, muitas das vezes, nas nossas vidas, que são realmente dificílimos. Quando temos que optar no âmbito, quando chega a doença física nos nossos lares, nós temos que tomar algumas decisões, e tem que ser decisões acertadas, porque o que nós viermos a decidir vai conduzir aquele momento para um momento abençoador ou não. Quando estamos educando os nossos filhos, quando estamos admoestando os nossos filhos, quando estamos plantando na vida deles, nós temos que dirigir a eles com palavras de sabedoria, com palavras de prudência. Quando os filhos chegam até nós para perguntarmos sobre algumas coisas que eles ainda não experimentaram, que eles estão vivenciando, e nós, como pais, nós temos que direcioná-los para aquilo que vai realmente abençoá-los. Há momentos que nós passamos, conjugalmente falando, momentos de crises nos nossos relacionamentos conjugais, em que as circunstâncias nos envolveram, e que nós temos que tomar algumas atitudes, algumas posturas, não é verdade? Até mesmo no nosso trabalho, aonde nós estudamos, nas nossas universidades, também temos que tomar algumas decisões lá que podem ser benéficas a nós ou não. A vida, como eu disse, é cheia de escolhas, e nós temos que tomar as melhores decisões, escolher as melhores coisas, e só direcionados pelo Senhor, só pautados nos ensinos da Bíblia Sagrada. Só ao observarmos os conceitos e os preceitos do Senhor é que nós vamos chegar até aquele destino que será satisfatório a todos. Caminhos de bênção, caminhos que o Senhor mesmo preparou para que nós andássemos por eles. Quantas pessoas, quantos lares destruídos, quantas vidas destruídas, quantos jovens estão aí se enveredando por caminhos que estão trazendo uma autodestruição total em sua vida, porque decidiram em direções erradas, em caminhos errados, e muitas dessas decisões levam a caminhos que não tem mais volta muitas das vezes. Quando a gente vê aquele quadro lá da Cracolândia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, aqueles meninos novos lá acabando com as suas vidas. Eu estava vendo uma reportagem esses dias, os pais saindo à procura desses filhos, perderam o contato, e quando encontram os seus filhos e filhas, encontram eles no pior estado possível. E o pecado já amordaçou aquele jovem, aquela jovem, que ele não tem mais força para sair daquele lugar. Só o Senhor, só a presença do Senhor, só o milagre do Senhor na vida destes.
Quantas atrocidades nós estamos vendo aí, de homens, de esposa contra seus maridos, de marido contra suas esposas, coisas terríveis que nós não imaginaríamos nunca, e está acontecendo diariamente na vida das pessoas, no nosso país, mundo afora. Olha o atentado que esteve aí agora, quantas pessoas morreram, e a gente fica pensando, onde está o pudor dessas pessoas, que tiram a vida das outras assim, sem titubear, sem pestanejar, matando gente inocente, porque um dia lá atrás, isso tudo é fruto de decisões erradas, espiritualmente erradas. E então a palavra do Senhor nos dá 3 conselhos ou 3 atitudes nas quais, se nós decidirmos e tomarmos essas atitudes, nós seremos abençoadíssimos, nós teremos êxito na nossa vida. Primeira atitude que Josué deveria tomar, na qual Deus deu como conselho a ele: não cesses de falar deste livro. Em outra tradução, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Você gosta de falar sobre a Bíblia? Você sente prazer quando cita um versículo bíblico? Não como um mantra, mas como algo verdadeiro, espiritualmente falando. Quando você está naquele momento difícil, em que você tem que decidir algo, tomar alguma atitude, você se lembra de algum versículo que faz e fez parte da sua vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Parece que há versículos da palavra de Deus que nos traz ânimo, que nos acalenta, porque a palavra de Deus, ela é assim, ela é viva, ela é eficaz, ela vai aonde ninguém mais pode ir, diz lá o escritor aos Hebreus. A palavra de Deus, ela tem que viver para nós, ela não pode apenas viver para os outros, ela tem que fazer parte de nós, ela tem que fazer parte do nosso cotidiano. Não, Josué, você quer ser bem-sucedido? Nós queremos ser bem-sucedidos? Não devemos apartar de nós o livro desta lei. A palavra de Deus deve ser bússola para apontar para o norte da nossa vida, para os caminhos excelentes, para os caminhos de vitória, para os caminhos que nos traz felicidade, que nos dá alegria, nos quais nós seremos bem-sucedidos. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Você tem prazer de falar mesmo da palavra do Senhor, de conversar com pessoas a respeito da palavra do Senhor? Diz que um missionário muito conhecido foi até a Amazônia, e lá ele estava preocupando, é um missionário que gosta de evangelizar índios, e ele estava procurando uma tribo na qual ele fez uma pesquisa por anos, e ele viu que havia uma tribo que necessitava de ouvir a palavra do Senhor, de ser evangelizada. E então esse missionário chamado Ronaldo Lidório, ele entrou com a sua equipe há muitos anos atrás, mata dentro ali na Amazônia, e ele ficou alguns meses procurando a tribo que nunca tinha ouvido o Evangelho de Cristo Jesus. E um belo dia, ele estava muito cansado e ele chegou perto daquela tribo, e ele não sabia, porque havia um mato, um matagal que cobria a sua visão, e ele ali começou a orar ao Senhor, para que o Senhor pudesse mostrar a tribo. Estava meio escuro, estava anoitecendo, e ele passou a madrugada ali toda, e quando raiou o dia, ele viu
ele subiu em uma pedra e ele olhou e ele viu aquela tribo que ele há meses estava procurando. E então ele foi chegando devagar e ele viu que havia um movimento ali na tribo. Eles estavam limpando o local, cortando troncos de madeiras para fazerem assentos para se assentarem. E ele então sabia um pouco do dialeto, ele tinha estudado o dialeto ali daquela tribo indígena, e ele então meio que comunicando ali com os índios, ele perguntou: hoje vai haver festa na aldeia? Hoje vai haver festa entre vocês? E então o índio respondeu: hoje nós vamos cultuar a Deus aqui. E ele ficou assim meio que levou um choque. Como é que é? Nós vamos cultuar a Deus este final de semana. Tanto nós quanto a tribo fulano de tal vão vir, e nós, vira e mexe, nós nos encontramos em reuniões em que nós lemos a palavra do Senhor, e o Senhor traz com a sua presença, cantamos hinos de louvores a Deus e somos edificados pelo poder do Senhor. E ele então disse: como assim, vocês são cristãos? E eles disseram: somos crentes em Cristo Jesus. Não é possível, eu estudo essa tribo há muitos anos. Qual foi a missão? Qual foi a denominação? Quais foram os missionários que vieram aqui evangelizar vocês, catequizar vocês? E os índios olharam uns para os outros e falaram: não, ninguém veio aqui falar. Mas como que a palavra do Senhor chegou até vocês e a essa outra tribo que está vindo para cultuar a Deus juntamente com vocês? E ele então disse: foi o irmão José. Ele que veio chegando com a família dele aqui, numa embarcação, num bote, num barquinho de madeira, amarrou ali próximo a um coqueiro, pediu se pudesse passar alguns dias aqui, fez amizade com todos os índios aqui, e ele tem uma Bíblia, e ele começou a falar da palavra de Deus aqui, e todos nós nos convertemos ao Evangelho de Cristo Jesus. E ele ficou ali frustrado após ouvir aquele relatório, e ele disse: vocês podem me levar até este homem? E então os índios: não, ele mora aqui pertinho, à beirinha do rio aqui. E eles foram lá, e quando ele chegou naquele lugar, ele não acreditava no que estava vendo. Uma casa de pau a pique por sobre o rio. Quando ele chegou à porta daquela entrada daquela casa, não tinha um móvel sequer, um fogão que ele não sabia identificar se era lenha, era uma coisa assim, um tronco de árvore. Ali estavam algumas panelas cozinhando alguma coisa, e ele olhou no fundo, havia um senhor todo mal vestido, uma roupa muito surrada, velha, e com a Bíblia nas mãos, e ele chegava a Bíblia próximo ao rosto, porque ele não conseguia ler, talvez com algum problema de visão, e ali lendo aqueles versículos ali com muita dificuldade. E o índio falou assim: esse é o irmão José, é esse aí que nos evangelizou. Deus usou a este homem. E todas as convicções missionárias, segundo Ronaldo Lidório, todas as suas convicções de missionário nas quais ele tinha vivenciado, caíram por terra. Deus usa quem Ele quer. O que nós devemos fazer é não cessar, é não parar de falar do livro desta lei. E então Ronaldo Lidório chegou perto daquele homem e disse: tudo bem? E aquele moço: a paz do Senhor. E ele: a paz do Senhor. Como que você veio até aqui? Eu vim andando pelo rio afora e parei aqui e comecei a conviver com esses índios e comecei a falar de Jesus para eles. E Deus fez essa maravilha. E havia uma menininha que era fruto do seu relacionamento, que estava brincando às margens do rio. Então o missionário falou assim: mas como é que o senhor vai continuar vivendo assim, dessa forma, desse jeito?
o Senhor parece que está meio adoentado. E essa filha do Senhor, qual é a herança que você vai deixar para ela? Ela é novinha agora, mas ela vai crescer, ela vai querer fazer uma faculdade, talvez, vai querer ser alguém na vida. Qual é a herança que você vai deixar para essa sua filha, irmão José? E aquele irmão falou assim: olha, a herança que eu vou deixar é aquilo que Deus fez na vida desses índios, do poder de Deus que transformou esses índios. É esta herança que eu vou deixar para minha filha. Não cesses de falar sobre o livro desta lei, não se aparte da tua boca. Primeira atitude: como é prazeroso falar da palavra de Deus. Segunda atitude, ou segundo conselho que o Senhor nos dá nessa noite: não se aparte do livro desta lei, antes medita nele de dia. Vamos falar todos juntos? Antes medita nele. É falar e meditar. Meditar, irmãos, não é aquela coisa de ficar observando a palavra, meditando, pensando, ruminando na mente. É trazer a palavra para si. É fazer com que ela seja real e verdadeira dentro de si. Ela possa fazer parte mesmo. Quando tiver que tomar alguma decisão, você se lembrar. Quando você estiver andando pelo caminho da vida e você se lembrar continuamente da palavra de Deus, deixando que ela haja na sua vida de forma especial, de forma transformadora, de forma eficaz, de forma que venha te salvar de si mesmo, das suas atitudes, dos seus pensamentos, dos seus preceitos. É fazer parte, é respirá-la, é transpirá-la, é tê-la como bússola, como luz, como caminho, como lâmpada, como apoio, como fortaleza, como alicerce, como coluna na vida. Antes medita nele de dia e de noite. É olhar para nós, olhar para os nossos filhos, olhar para a nossa casa, olhar para as nossas atitudes e ver que nós estamos agindo, falando, caminhando, meditando, vivenciando exatamente o que a palavra nos instrui. Não cesses de falar no livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite. Havia um pastor que procurou decorar muitos versículos da palavra do Senhor. E todo dia ele ia um versículo novo, e durante o dia todo, até a hora de dormir, ele ficava repetindo aquele versículo, até gravar. Todos os dias ele escolhia um versículo da palavra do Senhor. E um dia ele leu lá em Provérbios: a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E ele saiu para a rua fora. A palavra branda desvia o furor, a dura suscita a ira. A palavra branda desvia o furor, a dura suscita a ira. E ele veio com seu automóvel e estacionou em frente a uma garagem. E ele não viu, estava tão pensando em tantas coisas que ele não se apercebeu, estacionou o seu automóvel em frente a uma garagem. E era cedinho. E então ele saiu para fazer algumas coisas, e quando ele voltou, havia um escarcéu, estava havendo algo terrível. O dono da casa queria sair, mas não podia, porque o automóvel do pastor estava em frente à casa. E o pastor não viu escrito lá, garagem. E então aquele moço estava muito nervoso, porque ele queria sair para trabalhar e não podia. E quando o pastor foi se aproximando daquele local, estava muita gente em volta ali do automóvel do pastor, na calçada da casa daquele moço, e ele batendo no carro do pastor, na frente ali.
Eu quero saber quem é o dono deste carro. Esse camarada é um inconsequente. E então o pastor, não, agora não. Não, esse camarada não pode me chamar de inconsequente, não. Eu vou chegar lá e vou dar uma dura nele. E quando ele caminhou para aquele momento, ele se lembrou. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E ele chegou ali perto daquele automóvel, perto daquele movimento todo, e então perguntou: quem é o dono desse automóvel? Um moço muito nervoso. E ele disse: sou eu sou o dono desse automóvel. E já de antemão, eu quero pedir perdão ao Senhor. Me perdoe em nome de Jesus. Eu estava com a cabeça não sei aonde quando eu estacionei o meu automóvel em frente à sua garagem. Eu não queria fazer isso, mas sem se aperceber eu tomei essa atitude. Me perdoa se alguma coisa eu te defraudei. Eu vou te restituir. Se você quiser, eu vou até o seu emprego, falar com o seu chefe. Eu quero que você me perdoe. Se eu causei algum dano, me perdoe em nome de Jesus. Eu não queria fazer isso com você, com a sua família. Eu não queria quebrar a sua rotina. Se você quiser, eu vou com você e restituo de fato, de verdade, tudo aquilo que eu fiz de mal estacionando o meu carro em frente à sua garagem. E quando aquele homem que estava nervoso viu aquele homem pedindo perdão na frente de todo mundo, me perdoa em nome de Jesus, o homem de leão virou um cordeirinho. Não, moço, você não precisa se humilhar tanto assim, não. Não, é só tirar o carro. Não, mas eu vou lá no seu emprego, eu vou até lá e converso lá com quem for e falo que você chegou atrasado por minha causa. Foi eu que errei com você. Não, moço, não precisa disso tudo, não. Eu fiquei nervoso aqui, mas eu sei que o Senhor é um homem de bem, o Senhor fala até manso. Ele se lembrou: a palavra dura suscita a ira, mas a branda desvia o furor. Não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, que ele possa fazer parte da sua vida. Quando alguém pisar no seu calo ou fazer alguma coisa contra você e você quiser pagar na mesma moeda, é que você tem que lembrar da palavra de Deus. Ela tem que viver para nós. Ela tem que fazer sentido real nas nossas vidas. Eu estava conversando com um moço, estávamos falando sobre algumas questões espirituais. E eu disse: o que a igreja precisa nos dias de hoje? Eu dizendo a ele: é de voltar verdadeiramente para a palavra do Senhor, para viver a palavra, para meditar na palavra, para andar impulsionados pela palavra. O que falta a nós nos dias de hoje é a palavra. Nós cantamos algo que muitas das vezes não tem nada a ver com a palavra. Há alguns trejeitos religiosos por aí que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não cesses de falar o livro desta lei, antes medite nele de dia e de noite, que ele possa fazer parte, para fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então é falar, meditar e fazer. Abra sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, de 22 a 25. Tiago, capítulo 1, de 22 a 25, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra,
e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelhar-se-á ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realiza. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Irmãos, nós temos que ser praticantes da palavra. É falar da palavra, é meditar na palavra e praticar a palavra, para fazer conforme tudo quanto nele está escrito. A grande questão aqui deste último conceito, conselho da palavra de Deus, é fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Aqueles puxões de orelha que a palavra de Deus nos dá, esse nós não queremos tanto relacionamento assim com eles. Mas o texto nos diz que nós devemos fazer tudo quanto nele está escrito. A palavra de Deus é resposta. Ela tem resposta para as nossas vidas, seja nas mais diversas áreas e momentos que nós estivermos passando. Mas nós precisamos colocar em prática tudo quanto nele está escrito. Toda a palavra de Deus é inspirada pelo Senhor. A palavra de Deus, na sua totalidade, ela revela o propósito de Deus para a nossa vida, ela revela o propósito de Deus para as nossas famílias, ela revela o propósito de Deus para a minha vida conjugal, para a minha vida financeira, para a minha vida no meu trabalho, como eu devo me portar nos meus relacionamentos com os meus amigos, com aqueles que me perseguem, com aqueles que me afligem, com aquelas pessoas menos favorecidas que estão vivendo vidas destruídas por aí. A palavra de Deus me revela como deve ser o meu comportamento. Não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Certa vez uma moça chegou perto de mim e falou assim: olha, pastor, eu não consigo mais viver com o meu esposo. Nós não temos nada em comum. Eu gosto de uma coisa, ele gosta de outra. Eu anseio determinada coisa, ele anseia outra. Nós somos o inverso um do outro. E ela era cristã. E eu não vejo outro caminho. Nós não vamos conseguir caminhar. E então eu disse a ela: você já ouviu, já leu o que a palavra de Deus diz a respeito do casamento? E então eu comecei a ler alguns textos para ela, e ela disse: pastor, mas isso é muito sério. Eu disse: é seríssimo. É assim que Deus enxerga o casamento. Deixa eu te falar uma coisa. Você que crê que a palavra de Deus é viva, creio. Você que crê que ela pode mudar o seu relacionamento, o seu casamento, creio. Então, dirige a sua vida, faz como ela está dizendo para você fazer. Não importa, porque talvez vai doer, vai vir de encontro àquilo que você realmente deseja realizar. Mas se você se esvaziar de si mesmo, dos seus conceitos, e fazer conforme a palavra de Deus está dizendo, Deus pode trazer prazer conjugal
no seu casamento insípido. Deus pode trazer à tona dias melhores para a sua vida, na sua vida e na vida do seu esposo. A palavra de Deus pode salvar o seu casamento. Observe a palavra do Senhor. Mesmo tenha que tomar atitudes contrárias à sua realidade, que você esqueça de fazer a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus, orientado pela sua palavra. E ela saiu daquela conversa coçando a cabeça. Eu vou investir na palavra do Senhor, pastor. Eu vou fazer conforme a palavra de Deus está dizendo. E eu fui relacionando ali alguns textos da palavra de Deus para ela. E ela foi embora. Irmãos, custe o que custar, nós temos que ser obedientes à palavra do Senhor. Se queremos ter êxito, se queremos ser bem-sucedidos, porque se nós tomarmos essas 3 atitudes, não se apartar da nossa boca o livro da lei, antes meditar nele de dia e de noite, para fazer conforme tudo quanto nele está escrito, olha só as 2 grandes bênçãos que o Senhor nos dará. Fará prosperar o quê? O teu caminho. Deus fará prosperar o teu caminho. Você será um homem, uma mulher próspera no Senhor, naquilo que você tem estabelecido. Deus concederá a você, ou Ele vai fazer parte deste teu sonho, deste teu projeto. Não cesses de falar do livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para fazer conforme tudo quanto nele está escrito, então fará prosperar o teu caminho. O que você tem idealizado, o que você tem sonhado, o que você tem planejado, como você queria ver a sua vida, ver o seu filho, ver o seu casamento. Deus fará prosperar o teu caminho, a semelhança como Ele fez a Davi. Lembra lá do Salmo que Deus guardava Davi na sua entrada e na sua saída? É assim que Deus vai fazer comigo e com você. Não importa no caminho que você esteja trilhando, Deus vai fazer que você seja bem-sucedido, próspero, vitorioso, destacado das demais pessoas, porque foi assim. A palavra de Deus está repleta de personagens bíblicos que fizeram a vontade do Senhor e da sua palavra e foram bem-sucedidos. Olha para José, olha para Daniel, olha para Moisés, olha para os profetas, olha para Jesus. Contra tudo e contra todos, sem nenhuma possibilidade de aquilo dar certo. Olha para Gideão, 22.000 soldados foram mandados embora para Israel e ele ficou apenas com 300. E foi vitorioso, porque ele ouviu e obedeceu a voz do Senhor. Ele fará prosperar o teu caminho. E finalmente, prudentemente te conduzirás. Será bem-sucedido. Em algumas versões, será bem-sucedido. Em outras, prudentemente te conduzirás. O que é alguém prudente? Que sabe escolher, que sabe encaminhar as coisas na vida. Não é verdade? Não é afoito, não toma decisões precipitadas. Espera no Senhor. Dirige a sua vida nos caminhos de Deus. Pede a orientação a Ele. Gente prudente é gente que anda com Deus, irmãos.
não seja imprudente e ande sem Ele, sem a sua palavra. Aquilo que me credencia, aquilo que te credencia a ter uma vida de sucesso, de vitória, de êxito, é se nós formos prudentes no Senhor e na sua palavra. Quantas pessoas que nós estamos caminhando por elas, nas quais nós vivenciamos uma vida e que nós olhamos essas pessoas a vida toda se comportando na maior prudência, na maior postura. E quando nós chegamos perto delas, como que você consegue isso? Como que você soube criar os seus filhos? Como que você sabe se portar na vida? E a resposta não é outra, só o Senhor, só a sua palavra, só o Senhor na minha vida, só a misericórdia do Senhor. Só o Senhor que pode mudar o meu caráter, a minha vida, os meus pensamentos, a minha alma. É Ele, a sua palavra que me dirige, que me direciona na vida. Tudo é por Ele, para Ele. São todas as coisas, e eu e a minha casa servimos a Ele e dedicamos tudo que temos e tudo que somos e colocamos diante dEle e oramos a Ele e dizemos: Senhor, nos direcione, Senhor, invade a nossa vida, Senhor, nos encaminhe para caminhos que o Senhor mesmo traçou. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele, de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e prudentemente vai ser bem-sucedido. Prudentemente te conduzirás. Amém, irmãos? Deus, nosso amado Pai, estamos diante do Senhor, ó Pai. O Teu Espírito, ó Deus, falou aos nossos corações, ó Pai, de forma simples, mas operante e verdadeira. Um conselho tão antigo da parte do Senhor ao Teu servo, ó Deus, que nos serve hoje, que cabe a nós, na nossa vida, ó Pai. Então nos dê graça, ó Pai, nos dê das Tuas misericórdias, que a Tua força, o Teu Espírito em nós, ó Pai, possa fazer com que nós venhamos a ser estes que não se cansam de falar da Tua palavra e a fala porque a ama. Que nós possamos meditar, ou que ela possa, a Sua palavra, fazer parte verdadeiramente da nossa vida, ó Pai, em todos os momentos. E que nós possamos executá-la de fato. Como diz a Tua palavra, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, custe o que custar. Nós vamos colocar em prática, mesmo se a Sua palavra diz que é assim, ela vai ser assim na nossa vida. Porque nós queremos ser, ó Pai, ter e vivenciar caminhos, ó Pai, de prosperidade no Senhor, pelo Senhor. E queremos ser prudentes, ó Pai, num mundo de tanta imprudência, de tanta maldade, de tanta destruição, de tanta bandalheira, Senhor. Nós queremos ser estes que irão desafiar o mundo e os seus conceitos mundanos. Que nós sejamos pessoas íntegras no Senhor, ao observarmos a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, porque nós queremos entrar, ó Deus, na terra prometida. Um dia entraremos, ó Deus, nas mansões celestiais, mas que nós possamos viver essa terra abençoada, ó Pai,
de fato e de verdade lá na nossa casa, junto com os nossos, lá na nossa faculdade, ó Pai, naquele ambiente, ó Deus, que não tem nada do Senhor muitas das vezes, que ao entrarmos lá, que ela seja uma terra prometida a nós, na qual nós iremos fazer a diferença, em nome de Jesus. Lá no nosso trabalho, ó Deus, que as pessoas olham para nós e não nos dê nenhum valor, ó Pai, por servirmos ao Senhor, que estes possam ver que há um Deus vivo e ativo agindo em nossa vida, que nos traz alegria, que nos dá prazer, que nos conforta diariamente, ó Pai, no qual nós podemos esperar por Ele, porque Ele virá sobre nós. Ó Pai bendito, que nós possamos viver Canaã aqui na terra. Mas então, ó Deus, nos ajude as igrejas espalhadas por este mundo afora, igrejas que precisam, ó Deus, se apoiarem totalmente na Sua palavra, ó Deus, não esquecendo da palavra bendita do Senhor. Que a Igreja Batista Filadélfia, ó Deus, possa se portar desta forma, possa se conduzir desse jeito, para que nós possamos enxergar, ó Deus, as belezas do Senhor nas nossas vidas, e que nós possamos alcançar, ó Deus, este mundo perdido. Em nome de Jesus é que oramos. Amém e amém.